Olá, boa noite! Olá, boa noite! Boa noite, Ju! Boa noite, Will! Olha só, o Artefato está no ar, ao vivo, para aquele bate-papo gostoso sobre arte e cultura. E no programa de hoje a gente fala sobre uma bela forma de registrar o mundo, a fotografia. Hoje em dia as pessoas criaram praticamente uma fixação por registrar qualquer momento, né, Will? É isso mesmo, Ju, nem que sejam por selfie, mas selfie não é o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um artista que tem a fotografia como trabalho. É o fotógrafo Calil Neto. Então, se você gosta do assunto, continue com a gente, porque o programa hoje tá cheio de imagens lindas, viu? E você confere também a terceira reportagem especial da série sobre o Instituto Hilda Ilst. A agenda com algumas sugestões para você se divertir nesta semana e as nossas dicas culturais. E a gente conta também com a sua participação aqui no Artefato, já que o programa é ao vivo, né? Por favor, mande sua participação. Você pode participar mandando a sua opinião sobre os assuntos que a gente discute aqui, usando as redes sociais da TV Unesp. E para mandar as perguntas e comentários, o endereço da nossa página no Facebook é o www.facebook.com/TVUnesp. E o nosso perfil no Twitter é o @TVUnesp. Comente, converse com a gente usando a hashtag Artefato. Bom, vamos começar o nosso bate-papo então, Ju? Vamos lá! Vamos lá, vamos começar a nossa entrevista de hoje, que o Calil já está aqui esperando a gente no estúdio e a gente está cheio de perguntas para ele, viu? Calil, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente no Artefato hoje. Obrigado, Will. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês, conversando de uma coisa que é meu trabalho e minha paixão. Né? O prazer é todo nosso, mas já que você falou que é a sua paixão, você já trabalha com fotografia desde 82. Como é que surgiu esse interesse na fotografia? O que te atraiu nessa arte? Então, eu amo a imagem. E eu, quando criança, vendo as imagens em jornais e revistas, e a imagem comprovando o fato da leitura, dando para a gente a noção do espaço, me admirava muito. Eu até pegava emprestado uma câmera de uma tia minha, ela não gostava, aí depois ela revelava o filme e percebia que tinha foto que não era dela, e eu ia lá e pegava as fotos, né? Então era uma paixão muito grande, mas ao mesmo tempo, como eu morava no interior, naquela época a gente não tinha muito conhecimento, eu não sabia o que era a vida de um fotógrafo. Eu achava que um fotógrafo era um jornalista, porque eu via foto em jornal e revista. Sim. E eu fui para São Paulo, no final da adolescência, para estudar jornalismo. Mas passou um ano para mim saber que a faculdade de jornalismo não era a fotografia que eu queria. Sim. Aí eu fui para a escola de fotografia, tímido. A fotografia quebrou muito a minha timidez, né? No trabalho, a necessidade do relacionamento com as pessoas. Eu cheguei super tímido na escola para fazer a minha matrícula, mas como a paixão era tão grande, o meu envolvimento começou a ficar tão grande, e eu ia todo dia na escola, inclusive já num mês depois que eu estava lá, amigo dos donos e dos professores, me dava a chave da escola e eu passava o fim de semana lá também. Então, no fim de semana. Até no fim de semana eu usava o laboratório, ampliando minhas fotos. E eu tinha uma relação que eu acho que é muito legal com todas as pessoas. Quando a gente tem uma ajuda e um apoio, como eu tive da Focus, Escola de Fotografia lá em São Paulo, Enio Leite e a Magali Pinhatti eram os donos na época, como eles viram a minha paixão e aceitaram a minha presença ali, fazendo o meu trabalho, o meu aprendizado, extra aula, né? Eu também retribuía, limpava o laboratório, preparava a química dos alunos. Com isso eu ia aprendendo mais, fui ganhando mais confiança. Dali em diante, minha vida na fotografia nunca mais parou, dia e noite. Deslanchou mesmo. E você comentou até comigo anteriormente que o seu interesse maior é em fotodocumentação cultural e ambiental, né? Vou até aproveitar, agradecer aqui, temos uma participação aqui pelo Facebook, nossa primeira participação. Então, agradecer aqui ao Fábio Dorice, que ele mandou pelo Twitter como você se decidiu se tornar um fotodocumentarista. Então, como é que você foi para essa área? Então, como eu disse, a coisa de eu ver a imagem na revista e me dar noção de espaço, local, hora, tá? Isso que me atrai na fotodocumentação.
que a foto, claro, qualquer foto pode ser manipulada, até as antigamente tudo, mas a gente tem a fotodocumentação como uma coisa real. Então o fato dela preservar um passado, tá? O registro até na foto de evento também, sim, claro, né? É tudo documentação. Né? Esse fato eu fico às vezes pensando assim, a questão ambiental do mundo e de eu fazer documentação ambiental, e eu fico pensando assim, será que um dia, daqui décadas ou século, alguém vai pegar meu livro, olhar as fotos e falar, nossa, como o mundo era bonito? Eu espero que isso não aconteça, mas a gente vê que as ações de preservação... Sim. Está muito atrás do que deveria ser. Sim, até aproveitando o gancho, Calil, a gente separou aqui algumas imagens de um trabalho que você realizou no ano passado. No ano passado você fez uma viagem aí de canoa de Bauru até Iacanga, né? Isso. E nessa viagem, ela depois se transformou numa série de fotografias. E a gente percebe nessas imagens que, além de você registrar a beleza desse ambiente, você também registra os problemas, a poluição. É um jeito de chamar a atenção para isso também? Olha, então, a documentação não quer dizer a documentação só da alegria, só da beleza, só do que está correto. Eu acho que é até muito mais necessário a documentação do que não está correto, para ver, como você falou, se as pessoas percebem e melhor a questão e a necessidade de se mudar esse curso, do que não está bonito, né? Mesmo. Eu não fotografo, eu não faço a documentação, não é uma denúncia. Tá? A denúncia nem é denúncia porque muitas vezes o que eu estou fotografando já é de consciência pública, tá? Sim. Então é uma constatação e para como aquilo que eu falei, quando eu via as fotos antigamente e através da imagem eu tinha uma melhor noção do espaço e do que estava acontecendo, a minha ideia na documentação que eu faço é essa, permitir a quem vê minha foto ter uma melhor noção do que está acontecendo, tá? Claro que num caso desse, que nem foi do Rio Bauru, se a fotografia já tivesse mais avançada e tivesse cheiro, ia ser menos gente vendo. Porque realmente o Rio Bauru está com... Daqui até a Foz no Tietê. A partir do Tietê se dilui, a gente não percebe tanto, nem tanto aquele cheiro, mas no Rio Bauru inteiro... Insuportável, né? É insuportável. É realmente muito... Eu acho incrível, é um lugar lindo. Uma realidade triste, uma área de lazer pertinho da gente, para tanta gente, uma possibilidade de levar crianças para quem, perto de Bauru, num custo menor, quedas d'água, cachoeirinhas, que nem tem lá na Chapada Diamantina, não tem as altas, não tem coisa, mas tem aquelas corredeiras que se você dava uma vontade, a gente olhava assim aquela água correndo, dava uma vontade de deitar embaixo. Vamos aproveitar que não dava. Não dá, né? Infelizmente, imagina. Aliás, o que a gente mais tentou nessa viagem era não se molhar. Nossa, eu imagino. Devia dar feia coisa mesmo. Você comentou da Chapada Diamantina, Calil. Queria aproveitar e pedir para rodar, que tem algumas imagens lindíssimas que você fez lá, que você morou lá, né, durante 18 anos, antes de vir para Bauru. E pelo jeito é um lugar que inspira muito, né? A Chapada Diamantina, quer dizer... todo mundo que foi já viu, sabe, muita gente vê as fotos e tem vontade de ir. É impressionante porque ela, num espaço pequeno do Parque Nacional, você tem uma diversidade de ambientes muito grandes, tá? Você tem é o ponto mais a oeste na Bahia de Mata Atlântica. Tem pontos de Mata Atlântica, tem Campos Gerais, tem Caatinga, tem um pântano, Pantanal da Chapada, o Marimbus, tem cachoeiras imensas, tem caverna seca de água azul, de água verde. Você tem uma diversidade imensa. E eu, na verdade, eu falei assim, eu fui e morei 18 anos, mas eu conheci 7 anos antes de morar. Como eu trabalhava bem em São Paulo, eu tinha dúvida. Eu fiquei 7 anos indo e voltando, às vezes ficando 3 meses. Quando eu me mudei, já me sentia morador. Por quê? Cada vez que eu ia,
e eu estava com alguém conhecido, um amigo, um guia, a gente ia num lugar super lindo e eu estava maravilhado, ele virava e falava, mas tá vendo aquele morro lá? Lá tem uma cachoeira assim, que dá de 10 dessa. Aí eu falei, tem que vir. E aí indo de cachoeira em cachoeira, descobrindo cachoeira mesmo. em cachoeira, caverna em caverna, gruta em gruta. Além do que, uma coisa que eu falo importante, muita gente me perguntava assim, poxa vida, mas você morava numa cidade de 5 mil habitantes, você não sentia falta social? Gente, lá eu tive muito mais amigos do mundo inteiro do que em São Paulo. Que a gente às vezes não conhece o vizinho. Sim. E lá rodando gente do mundo inteiro, conheci pessoas espetaculares. Sim, Calil, vou precisar chamar o nosso intervalo. Continue aqui com a gente rapidinho. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Artefato e a gente já volta para continuar esse bate-papo aqui com o Calil Neto. Então, fique por aí. Artefato de volta e hoje nós estamos conhecendo um pouco mais sobre o trabalho do fotógrafo Calil Neto, que continua com a gente aqui no Artefato. Calil, a gente já falou um pouquinho sobre o seu trabalho no bloco anterior. Nesse bloco eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os retratos culturais que você faz também. A gente separou aqui algumas imagens de um trabalho que você fez chamado Lavadoras de Almas. Eu queria que o pessoal até soltasse para a gente essas imagens. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que foi esse trabalho. As imagens que a gente vai ver aqui, elas são um ritual religioso, é isso? Isso, as Lavadoras de Almas é um grupo que tem lá na Chapada, proveniente do Jaré, que é um candomblé puro da nação Nagô, que na Semana Santa eles fazem um percurso da procissão da Paixão de Cristo, e os pontos de paradas deles são locais onde morreram muitas pessoas, e, além do cemitério e a igreja, né? Sim. São chamadas Lavadoras de Almas porque elas dizem que vão para rezar e lavar as almas desses que morreram. Sim. São pessoas muito, muito, muito simples, pessoas apenas um lençol que elas colocam, tem a líder que tem uma matraca, que eles chamam, que é uma madeira que bate para acordar as almas e eles rezarem. Né? É uma coisa de fé muito forte. Tá? Sim, é uma manifestação que é ali no sertão da Bahia, né? E o Nordeste, ele é um prato cheio para essas manifestações populares de fé, né? Sim, além da Chapada Diamantina, eu tive também, há uns 4 anos atrás, num povoado na beira do Rio São Francisco, e vi os penitentes, que também são, essas pessoas, é parte dessas pessoas da Bahia são do candomblé, né? E eu vejo nisso os penitentes, eles sangram. Eu nunca vi sangrar tanto e ficar em pé e dançando e cantando. Eu falo só com uma imensa fé, né? E aí a gente lembra, semana passada teve um juiz que falou assim, mas candomblé não é religião. Mas eu nunca vi tamanha fé. Exato. Se religião e fé não tá junto, horas. É um absurdo mesmo. Eu vou aproveitar que você falou nesse assunto. A gente teve uma participação pelo Twitter também, da Thaís Cadorim, perguntando como você se aproxima das pessoas antes de tirar uma foto. Acho até que nesse ambiente, ainda mais que é uma questão religiosa, como é se aproximar das pessoas? No caso da Chapada Diamantina, aí eu estando vivendo lá, a maior parte das pessoas são conhecidas e amigas minhas que participaram do ritual e, inclusive, eu fui selecionado no prêmio. A primeira coisa que eu fiz quando eu recebi a notícia, porque era numa vila vizinha, eu peguei e fui lá agradecer a eles e falar de todos vocês. Sim. Foi maravilhoso, claro. Né? Então, com eles não tinha problema. Com os penitentes que eu não conhecia, claro, a gente chegou antes e conversou. Olha, como que pode se fotografar? Nos permitiram, sem problema nenhum. E muitas vezes, a questão da autorização do fotografado está num olhar, num consentimento que não tem som, não tem gesto, não tem nada. Mas você vai fotografar e vê a permissão dela. Porque se você chegar com muita formalidade para pedir a permissão, aquela foto que você viu acabou. Sim. Não E você existe mais, espanta, né? não tem, né?
Sim, eu vou. Outra área que você trabalhou bastante foram shows, até lá do tempo que você morava em São Paulo, né? De alguns Isso. anos atrás. E tem várias pessoas super famosas que você fotografou. É uma responsabilidade? Como é você saber que você registrou momentos tão importantes para a cultura brasileira? Olha, eu acho é muito legal e eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, eu tenho duas paixões, na verdade. Uma é a fotografia, a outra é a música. Mas eu só tive vocação de bom aluno para fotografia, né? Então eu fui virar fotógrafo e fui fotografar show música. Os artistas, eu hoje, quer dizer, na época eu já não penso, mas hoje eu fico pensando, tantos dos... Só pedir aqui para o pessoal pôr o outro VTzinho também, que mostra mais um monte de gente que ele fotografou. Desculpa, pode continuar, Calil. Por exemplo, mais do que até pensado, eu ter fotografado Gilberto Gil, Caetano, pessoas que estão aí hoje, eu fico pensando, poxa, eu fotografei Nara Leão, Gonzaguinha, Gonzagão, Raul Seixas, Nelson Cavaquinho, pessoas que não estão mais punk, hoje. né? Então, Ali no auge do movimento punk também. Isso, eu até fotografei Ratos do Porão em março de 85 no Lira Paulistana. Não tinha nem o João Gordo ainda. Nossa. A gente fez um disco, era Cólera e Ratos do Porão. E eu vi assim, ao ano passado, se não me engano, que veio aqui no Jaque Pub o Ratos do Porão, eu falei, opa, vou lá conferir a moçada como é que tá Hoje, 30 né? anos Já depois, não estão mais né? tão moços. 30 anos depois. Quer dizer, eles continuam os mesmos, só que mudou. Não tem cabelo branco, coisa e tal. Agora o público mudou muito, eu vi, né? Porque, por exemplo, o punk naquela época, ele era punk porque ele se fazia punk. Sim. E hoje o cara se veste punk, tá lá é engraçado, mas eu acho válido, sabe? Claro. Não é uma crítica nem nada, porque, de qualquer forma, é uma linha de pensamento que eu acho muito mais legal do que algumas que... Sei lá, essas músicas hoje em dia que só fala besteira. Sim, né? sim. Calil, queria convidar você agora, desde a estreia dessa temporada nova do Artefato aqui, a gente está conhecendo um pouquinho mais sobre o Instituto Ildailst lá em Campinas. Queria convidar você e o pessoal aí de casa, então, para a gente assistir agora mais uma parte da nossa série de reportagens, hoje conhecendo como que surgiu a Casa do Sol. Então, confere só. A minha casa é guardiã do meu corpo. A Casa do Sol, ela surgiu, ela vai fazer 50 anos ano que vem. Ela surgiu da necessidade que a Hilda sentiu de ter um lugar especialmente para escrever. Você pode ver que a construção e toda a ambientação da casa é meio sobre a conventual. Então é um lugar de introspecção, um lugar de criação, um lugar de encontros. A Hilda teve um grande insight quando ela saiu de São Paulo para mudar aqui para a Casa do Sol. Ela tinha uma vida que viajava, flertou com Marlon Brando, namorou com Dean Martin, enfim, viajou à Europa, tinha uma vida efervescente. Foi nesse período, lá em São Paulo, aos 33, 34 anos de idade, que ela leu um livro de um autor grego chamado Nikos Kazantzakis, chamado Testamento a El Greco, ou Cartas a El Greco. Esse livro é um testamento autobiográfico do autor e fala prioritariamente sobre essa questão entre a vontade espiritual, a vontade da carne, o corpo e o espírito, o tempo que você tem que se dedicar para você produzir algo que seja fundamental na sua vida. E ela teve um insight na leitura desse livro. E ela resolveu abdicar daquela vida em São Paulo e pediu 2 alqueires para a dona Bedecilda, mãe de Hilda, aqui na fazenda, aqui, que é essa região de onde era a fazenda. E ela disse, eu vou construir a casa para construir a minha obra, porque se eu não fizer isso eu não vou ter tempo. Só existia capim barba de bode, só existia a figueira centenária, que próxima à figueira ela construiu. A primeira coisa que ela construiu foram 4 cadeiras de pedra, uma mesa de pedra, para ela observar a casa ser erguida. E aqui ela praticamente só saiu quando morreu. E protetora de todas minhas ardências. A principal motivação do tombamento dessa casa foi a questão imaterial, foi
a utilização que essa casa teve. E, apesar de ser uma casa linda e tudo isso, com um jardim maravilhoso, o que se viveu aqui é que foi tombado, o que aconteceu aqui. A casa reunia, ela adorava estar rodeada de artistas intelectuais, né? Então a casa sempre manteve essa efervescência. E é esse uso que a gente pretende perpetuar o máximo possível. Então, atualmente a casa continua, né, com a criação do Instituto, né, que é presidido pelo Daniel Fuentes, o filho de Olga e do Zé. A ideia é preservar e manter esse espírito da coisa, que é o espírito da coisa que a Hilda falava, é o espírito da criação. Ela falava que aqui é um solo sagrado, aqui é um lugar que potencializa a criação. Então a casa foi fundamental para ela, não era a casa para ela morar, para ela habitar. Ela falou, a casa era para construir a minha obra. Então a Casa do Sol é fundamental na obra dela, ela está dentro da obra dela. Recusas amor e permanência. Foi criado um instituto, a função dele é preservar a memória, manter o espírito da coisa viva, que é manter a casa recebendo e produzindo conhecimento. Super legal, né? Semana que vem tem mais um episódio sobre o Instituto Ailda Ilst. Então vou aproveitar aqui e falar com vocês aí de casa. Não deu tempo da gente responder todas as perguntas aqui do Calil. O programa ao vivo é assim, né? O tempo vai comendo. A gente se empolga na conversa. Então a gente vai responder através aí das nossas redes sociais também. Então vou aproveitar e convido você para continuar aqui com a gente, porque daqui a pouquinho tem as nossas dicas culturais e também a agenda. Então continue com a gente, o Artefato volta já. Estamos de volta com o Artefato e agora é hora da agenda cultural. Tem várias coisas legais para essa semana, viu? Então, pode soltar a vinheta. Começando com o cinema da melhor qualidade, maio é mês do Festival Sesc Melhores Filmes. Você vai poder ver ou talvez rever os filmes que foram eleitos como os melhores do ano pelo público e pela crítica. Um dos longas em exibição é o filme Tabu, do diretor português Miguel Gomes. Ele conta uma história real e uma sonhada. Na parte real, a gente conhece uma senhora em estado terminal que é ajudada pela doméstica e por uma vizinha. Já no sonho, são histórias que essa idosa teria vivido há muitos anos quando morava na África. Olha só um trecho do trailer. A Pilar é tão boa que não imagina os crimes das outras pessoas. Horrores que eu terei vergonha de confessar. E eu sei que estou a pagar por isso. Tem que encontrar a senhora quer vê-lo. Tem que ir rápido, a senhora vai morrer. A Aurora tinha uma fazenda em África, no sopé do Monte Tabu. The night is bright and gay, but I'm so blue. My heart must have its way. I must dream of you. Ó, fotografia incrível, e para você saber um pouquinho mais, o Tabu ganhou o prêmio da crítica no Festival de Berlim 2012 e é exibido nessa sexta agora, dia 23 de maio, no Alameda. A sessão é às 7h10 da noite. O Festival Sesc Melhores Filmes aqui em Bauru segue até o dia 31 de maio ainda, então fique de olho na programação. Bom, agora falando sobre teatro, o Sesc traz o espetáculo Retratos Falantes com o Grupo Tapa. A peça traz uma coletânea de textos escritos no ano de 87 pelo autor inglês Alan Bennett. São pequenos monólogos que comentam com humor histórias sobre a solidão de uma classe média frustrada. O espetáculo é no dia 23 de maio, no auditório do Sesc. Os ingressos custam de R$ 2 a R$ 5 e já estão à venda. Ainda falando sobre teatro, neste fim de semana tem Circuito TUSP de teatro, com espetáculos na sexta, sábado e domingo, no Teatro da Faculdade de Odontologia da USP. Para mais informações, ligue 3235-8394. E ainda outra opção para quem gosta de teatro é a Semana das Artes Cênicas aqui em Bauru, né, Ju? É o programa Ópera Curta, que traz aqui para Bauru o espetáculo La Bohème, a ópera contada e cantada. Para quem não é muito familiarizado, a ópera curta tem uma dramaturgia própria que mescla teatro com características das óperas convencionais, como o canto. No ano passado, a companhia já esteve aqui em Bauru com um outro espetáculo chamado Carmen. Para quem se interessou, o espetáculo La Bohème, a ópera contada e cantada, é encenada amanhã, quinta-feira, às 8 da noite, no Teatro Municipal. A entrada é de graça e os ingressos começam a ser retirados 1 hora antes, lá na bilheteria do teatro mesmo.
Bom, vou aproveitar e falar rapidinho aqui sobre música. Hoje à noite tem show de blues lá no Sesc, dá tempo de curtir. E aproveitando esse fim de semana, começam aí a virada cultural paulista aqui pelo interior de São Paulo. Sim. Então tem em Marília, Botucatu e Araraquara tem show nesse fim de semana e são shows incríveis. Tem Otto, tem Gal Costa, tem Thiago Petit, tem Titãs, tem Geraldo Azevedo, então super vale a pena curtir, viu, gente? Pegar a estrada, né? É isso aí. E aí na semana que vem a gente fala sobre a virada cultural aqui de Bauru. Sim, tem que continuar ligado aqui no Artefato. Bom, esses foram então os principais eventos da nossa agenda e a gente volta agora aqui para o nosso sofá para conversar mais um pouquinho com o Calil. E hoje a nossa rodada de dicas é relâmpago, porque a gente está com um tempo super apertado. 2 minutos, Juliana. Ai, meu Deus. Vou tentar falar aqui rapidinho da minha dica. Minha dica é super bacana, é sobre uma preciosidade da música brasileira, o grande Dominguinhos, que nos deixou no ano passado, mas aí tem uma grande herança para a nossa música. Então, em fevereiro foi divulgado alguns episódios, uma série curtinha, assim, com vários vídeos que você vai ver agora no ar, contando um pouquinho da história. E aí tem um encontro dele com Hermeto Pascoal, outro bruxo, grande instrumentista brasileiro. Vamos ouvir um trechinho. E o legal é que isso é um pouquinho do que a gente vai ver também no filme Dominguinhos, que até o nosso especialista em cinema, né, senhor William, já vai ter a estreia nacional, né, agora? Sim, a estreia nacional do Dominguinhos é amanhã. Você vai estrear só em 10 cidades do estado. Bauru não está incluso, mas a gente torce para que chegue aqui, então vamos ficar na torcida. Com certeza. Então tem o site aí no YouTube, o canal é youtube.com/Dominguinho Mais. Vale a pena você conferir. Só dica bem rapidinho, Calil, porque o tempo hoje a gente bateu um papo aqui que rendeu. Joia, Ju. A minha dica é um site idealizado por uma talentosa artista plástica bauruense, a Daniela Ponachella. O site se chama Domi, Galeria Online de Arte. É um site criado, Domi significa em casa. É um site criado para o artista se sentir em casa. Tanto iniciante como antigos e já famosos podem participar. Nós estamos chamando eles à participação e ele vai ter a sua galeria e a exposição do seu trabalho de acordo do jeito que ele quiser nesse site. Legal. Então, artistas plásticos, fotógrafos, design de joias, todos estão convidados a participar do site Domi. Querido, muito obrigada pela sua presença obrigado aqui. Vai ter que voltar. Pela recepção de Vai você. ter que voltar. Tem mais assunto. Sim, Obrigada. tá convidado aqui. E assim a gente encerra o Artefato de hoje. Tchau, até semana que vem. A gente fala sobre virada cultural. A gente espera você, hein? Tchau, gente. Até semana que vem. Ô, rapaz, que alegria estar com você aí. Ele é mais ou menos vizinho meu, porque eu para ir para minha terra, eu passava no meio de Garanhuns, da cidade dele. Quem nasceu em Garanhuns nasceu também junto com uma cidade grande já, mas era em volta tudo. Tinha mato, parque, tudo.